Bom dia a todos. Queria só que quem puder dar algum retorno, se o áudio, a transmissão, se está tudo ok. Tá todo mundo me escutando bem? Bom, gente, mais uma vez bom dia, né, a quem já está nos acompanhando. Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade que o Lex está nos dando e também destacar a importância, né, desse projeto que ele vem desenvolvendo, que é o de levar os ensinamentos, né, do Evangelho aos nossos lares, principalmente nesse momento de bastante dificuldade, né, de apreensão que estamos passando. Aqueles que ainda não têm a prática do Evangelho no lar, tentem começar a inserir isso nas suas rotinas. É algo que só precisa ocorrer uma vez por semana. Facilmente você consegue encontrar na internet roteiros, orientações de como se deve fazer. É um momento de reflexão, é um momento no qual você vai interagir também com seus familiares. Pode-se utilizar como obras o Evangelho, o Livro dos Espíritos, qualquer obra espírita. Enfim, depois aqueles que tiverem interesse, também aqui fica a sugestão à casa, se puder criar algum tipo de postagem em destaque com um pequeno roteiro, orientando aqueles que tenham vontade de passar a implantar o Evangelho no lar. Diante das publicações espíritas, vários espíritos superiores, Bezerra de Menezes, André Luiz, Joana de Ângeles, nos trazem a importância, né, do Evangelho. E eu trago aqui uma fala de Bezerra de Menezes no livro Temas da Vida, psicografia de Chico Xavier. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Certo? Como eu acho que para quem ainda não viu a postagem, hoje nós vamos falar do item Jesus na casa de Zaqueu, né? Tá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente iniciar a nossa leitura, vou fazer uma leitura preparatória do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, né? A mensagem número 133, e nos traz a seguinte reflexão: a oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e passa a ocasião. E passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utiliza-os proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo e bênção que liberta. Permanece vigilante, de modo a aproveitar todas as horas da tua existência carnal. Eu acho que é uma mensagem que nos traz muito a refletir, né? Principalmente com o que a gente vem passando. Antes de iniciarmos a leitura, vamos fazer a nossa prece inicial. Aqueles que desejarem, para fins de concentração, de melhor se conectar com a espiritualidade superior, podem fechar os olhos, né? E vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Pai de infinita bondade, estamos aqui mais uma vez, primeiramente te agradecendo pela oportunidade, por mais um dia em nossa jornada evolutiva. Que possamos, Senhor, ter a sabedoria de aproveitar as oportunidades que nos são dadas.
que possamos cada vez mais estar conectados com espíritos superiores, com boas orientações, que na manhã de hoje, por meio das tuas palavras, por meio dos teus ensinamentos, possamos encontrar alicerces para continuarmos a nossa jornada. Auxilia cada um dos que precisam de orientação, dos que precisam de auxílio, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Aos médicos, qualquer profissional, aqueles que estão, Senhor, nesse momento enfermos, hospitalizados, que passam por algum tipo de dor ou de angústia, que possamos sempre encontrar nos teus ensinamentos a força necessária para prosseguir. Pedimos permissão para iniciar as atividades da manhã de hoje, que assim seja. Bom, gente, aqueles que tiverem o Evangelho em casa, quiserem acompanhar a leitura, como eu disse, encontra-se no capítulo 16, né? Jesus na casa de Zaqueu, item 4. Então vamos lá. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e muito rico, que tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, disse-lhe: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebe hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Essa passagem encontra-se na Bíblia também no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Bom, se a gente for perceber um pouco os pormenores dessa passagem, dessa narração de um fato tão importante, né, que ocorreu na trajetória de Jesus aqui na Terra, a gente, voltando um pouco para o nome do capítulo ao qual ela está inserida, né, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Né, embora seja uma passagem que ocorreu há 2 milênios, mais de 2 milênios, ela nos traz importantes ensinamentos que podem fazer parte, né, da nossa jornada atual. Assim como tudo que o Cristo nos deixou. Felizmente ou infelizmente, muitos erros ainda se repetem e essas passagens ainda se aplicam perfeitamente em nossa vida. Então, assim, voltando ao capítulo, eu queria que a gente primeiro entendesse, abrisse a nossa interpretação para que o termo mamon não ficasse restrito à interpretação literal que lhe é dada, né? Que seria dinheiro. E que a gente passasse a perceber que ele faz referência a qualquer tipo de excesso, a qualquer tipo de entrega ou de vício material ou moral. Então, quando o capítulo nos traz essa afirmação de que não se pode servir a Deus e a Mamon, é justamente essa, que temos que aprender a priorizar, né, aquilo que será construtivo, que nos trará benefício espiritual. Bom, agora se atendo realmente ao texto, né, da narração, a gente percebe nela alguns termos, né, algumas figuras
em muitas passagens do Cristo, né? Ele nos traz os ensinamentos, mas cheio de muito significado. E quando a gente remete à palavra multidão presente no texto, a gente percebe que se assemelha muito a nós, que muitas vezes agimos como a multidão, né? A multidão que impedia Zaqueu de se aproximar de Jesus, a multidão que julgava Zaqueu, né? Que simplesmente por uma concepção que criaram, faziam julgamentos a respeito dele, sem conhecer os pormenores da sua vida. Né? E muitas vezes isso é fruto de coisas enraizadas na nossa convivência, na nossa sociedade de maneira geral. Então, devemos ter esse alerta de não agir como essa multidão, né? Que muitas vezes as suas atitudes, além de nos distanciar do Evangelho, de nos distanciar do Cristo, também distanciam aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão em nosso meio de convivência, né? E devemos sim evitar esses julgamentos, porque o único que tinha essa, digamos assim, essa moral de fazer julgamentos de forma desmedida era o Cristo, e ele não o fez de nenhuma forma, mesmo sabendo de cada defeito, de cada falha, de cada angústia de todos nós, né? Uma outra ensinamento que essa passagem nos traz é de ter a cautela no momento de agir. Por que eu estou dizendo isso? O livro Boa Nova, que é a psicografia de Franciscano de Xavier, por meio do espírito de Humberto de Campos, ele nos traz detalhes dessa passagem bíblica. Seu capítulo 23 intitula a passagem como Servo Bom. E é justamente nesse livro que a gente vai encontrar alguns detalhes. E ele nos diz que antes desse fato ocorrer, o que acontecia era uma grande discussão entre os discípulos sobre a salvação dos ricos. Tinha-se a percepção de que só merecia a salvação aquele que não era rico, que os bens materiais lhe impediam da aproximação do Senhor. Então, Humberto de Campos também nos diz que Cristo em nenhum momento interferiu nas discussões, que algumas vezes se mostraram bem enérgicas. E como ele sempre fez, preferiu pregar pelo exemplo. Porque às vezes a gente tem que ter essa cautela, nossas palavras podem não ser bem recebidas, ou talvez não sejam absolvidas da melhor forma. E foi justamente já durante essa passagem, durante essa ida, né, de Jesus, que ele resolveu, através dessa atitude, através dessa aproximação, dessa ida à casa de Zaqueu, conseguiu demonstrar aos apóstolos a importância da riqueza. Né? Humberto de Campos também nos traz a percepção de que Zaqueu, né, embora era um homem de baixa estatura, como diz a passagem, mas o que é que a gente pode tentar entender quanto a essa questão? A baixa estatura pode demonstrar a nossa ainda pequenez espiritual, mas isso não quer dizer que a gente esteja impedido de se aproximar do Cristo. Essa pequenez é algo passageiro, algo temporário. Ali, afinal, o nosso destino é o progresso, principalmente o progresso espiritual e moral. Então, cabe a nós desenvolvermos as percepções necessárias para nos elevarmos espiritualmente e buscarmos nos aproximar do Cristo. Devemos também respeitar o momento de cada um. Cada um vai ter o seu momento de despertar, de perceber que deve se aproximar dos ensinamentos do Evangelho. Vocês vão perceber que na minha fala eu vou usar muito os termos que a passagem nos traz,
que é, de uma certa forma, algum sentido figurado e vou tentar explicá-los. E um fato interessante, a estarmos preparados a esse chamamento do Cristo, a gente percebe justamente quando Jesus ordena que Zaqueu desça daquela árvore. A gente tem que estar pronto para esse chamado. A gente tem que perceber esse chamado. E é nos elevando espiritualmente que a gente vai conseguir perceber esse chamado. E ainda trazendo a figura da árvore, ao descer da árvore, Zaqueu nos traz o ensinamento de que devemos descer das ilusões que nos afastam do Cristo também, né? Pedestais que são criados por nós, termo que me fugiu agora, mas enfim, algo que queira nos colocar em posição de destaque que não nos traz nenhum acréscimo moral, né? E o que a gente percebe é que Zaqueu sempre sofreu críticas, sempre foi julgado pela sua profissão, sem que as pessoas conhecessem os pormenores da sua vida, né? E ainda na passagem do livro Boa Nova, e também na passagem do Evangelho de Lucas, a gente percebe que Zaqueu tinha preocupação com seu próximo. No livro ele traz mais detalhes de que Zaqueu sempre desempenhou projetos para ajudar ao seu povo, aqueles que eram pais de família desempregados. E como ele fez isso? Dando esmola? Não. Ele desenvolvia projetos que poderiam gerar emprego, que é o que o Evangelho nos traz, que é o emprego útil da riqueza, né? A esmola é válida, mas se você puder auxiliar de forma a progredir, a ajudar o seu próximo a progredir, ela tem ainda uma maior validade. Porque muitas vezes o caráter da chamada esmola é aquela caridade para se livrar, é aquela caridade para que você possa dizer que está fazendo alguma coisa. Ela é válida num primeiro momento, mas você deve buscar sim também o engrandecimento espiritual, o engrandecimento material, o engrandecimento de todas as formas daquele a quem você está estendendo a mão. Então a gente percebe que julgar pela aparência, julgar por uma percepção que você cria do seu próximo, sempre é algo equivocado, né? Você não conhece os pormenores daquelas pessoas, não conhece as angústias que elas viveram, não conhece o que as levaram até ali. Então devemos ter essa cautela de não julgar o nosso próximo, né? Porque às vezes, mesmo de forma sutil, ele desempenha valorosos trabalhos. Ele tem o compromisso íntimo de se elevar. Ele quer cada vez mais progredir. Então, falando um pouco mais de Zaqueu, esse homem que em muitos momentos foi injustiçado, mas que já trazia dentro de si algumas percepções da Boa Nova, algumas percepções do Evangelho, a vontade de se melhorar, o livro Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira, ele relata um encontro do escritor Leão Tolstói com Zaqueu no mundo espiritual, no plano espiritual. E no decorrer desse capítulo, desse livro, Zaqueu relata um pouco, né, da sua trajetória após o encontro com Cristo. Ele continuou sofrendo perseguições, julgamentos, mas ele nunca deixou se abater. Ele, em alguns momentos, teve que se fazer de mendigo para poder se aproximar dos ensinamentos, ter acesso a esses ensinamentos. E o que a gente pode ter como ensinamento nisso é a perseverança, né? Que você não deve deixar as barreiras que surgirem, porque vão surgir. Quando você tenta se melhorar, quando você tenta fazer algo que às vezes
vai contra o que vem acontecendo no mundo ou o que vem acontecendo no seu meio, faz com que surjam críticas, né? Surjam obstáculos e você deve sempre buscar superá-los. Ele relata ao escritor russo que chegou a ficar sem dinheiro, mas por ser bastante culto em alguns sentidos, ele, através de aulas particulares, conseguia seu recurso. E o mais importante, ele procurou cooperar de alguma forma também. Ele diz que mudou bastante ao conseguir o contato com o encontro com Paulo, o apóstolo Paulo, que foi um dos poucos que lhe estendeu a mão, que foi um dos poucos que lhe recebeu de braços abertos, sem julgamentos. E com Paulo ele tirou valorosos ensinamentos, sobretudo da necessidade de trabalho, se trabalhar em prol do bem, se trabalhar em prol do nosso próximo. Pois ele, como mesmo relata, não conseguiu fazer curas, não operou nenhum milagre, mas tentou, através do pouco conhecimento que ele tinha, levar um pouco de consolo àqueles que estavam angustiados. Então, mais uma vez, Aqueu vem nos mostrar que, independente do que a gente possa fazer, por mínimo que seja, esse mínimo é importante, esse mínimo enaltece, esse mínimo é engrandecedor. Então, essa passagem, que é um dos relatos importantes, dentre outros que surgem na Bíblia, de uma reforma íntima sincera, de uma busca pelo progresso, que é aquilo que a gente sempre deve buscar, Zaqueu nos mostra que conseguiu, de forma satisfatória, essa reforma íntima. Ele tentou reparar os males que cometeu, como a passagem diz, que ele dividiu a sua riqueza com aqueles que prejudicou. Então, devemos tirar esses ensinamentos de buscar a nossa evolução espiritual, de buscar o nosso melhoramento, independente de qualquer obstáculo que venha a surgir, independente das críticas, independente dos julgamentos. Devemos buscar sempre essa evolução, devemos não parar o nosso trabalho. Não é que a gente vai esquecer de tudo que fez, de ruim ou de errado, mas a gente deve, nisso, tentar tirar aprendizados que possam construir, que possam nos ajudar a evoluir. E ainda no livro Ressurreição e Vida, Zaqueu traz um importante ensinamento trazido por Paulo, que é: não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. Ou seja, a importância do trabalho mais uma vez é destacada. E a gente tem que perceber que nem sempre só o fato de angariar conhecimento, angariar boas palavras, nos farão evoluir. O trabalho é necessário, o trabalho é que nos ensina. E o curioso é que no livro de A Boa Nova, na mesma passagem relatada por Humberto de Campos, ele nos diz que foi após essa ida à casa de Zaqueu, após cear com ele, que ele trouxe o ensinamento da parábola dos talentos, que nos demonstra que é o grande ensinamento de que, por menor que seja o seu talento, ele tem que ter utilidade, ele tem que dar frutos, ele tem que trazer benefício. E embora a gente não perceba o benefício que isso traz, mas o maior beneficiado somos nós. A gente estende a mão, a gente auxilia, a gente orienta, faz o que pode pelo nosso próximo, mas o maior beneficiado somos nós. Trazendo um pouco para o que está acontecendo hoje, eu digo esse exato momento, quando eu parei para ler sobre essa passagem de forma mais detalhada, ela me trouxe inúmeros ensinamentos. Ela me trouxe
percepções que eu não imaginava. Então, seguindo a instrução que Kardec nos dá, espírita, instruí-vos. Porque é justamente através da leitura, através da instrução, que a gente consegue abrir a nossa percepção, a nossa aproximação com o Evangelho, com as práticas do bem. Certo? Então, espero que eu tenha conseguido trazer alguma reflexão válida, né? Conforme o roteiro. Agora, se alguém quiser trazer alguma colaboração ou tiver algum questionamento que eu esteja apto a responder, né? Fiquem à vontade para participar, fiquem à vontade para interagir ainda mais, que eu sei que sempre interagem bastante nas lives. Né? E quero aqui mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer ao Lex, o projeto, de estar sempre trazendo essa passagem, esses ensinamentos para os nossos lares. Que é um momento de bastante angústia, é um momento no qual a gente precisa cada vez mais se conectar com atividades, com reflexões engrandecedoras. Né? Eu queria que, para encerrar a nossa live, aqueles que quiserem podem aproveitar o momento também para fazer a prece final, fazer a sua conexão com o alto. Se quiserem podem fechar os olhos. Eu vou ler uma mensagem de Francisco Cândido Xavier, que ele nos apresenta como o título Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos e falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém. Então aqui a gente tem, né, algumas orientações de como devemos pautar a nossa jornada. Não é nada fácil, mas também não é impossível. Eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês, agradecer mais uma vez ao Lex pela oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma. Se alguém quiser fazer alguma interação, se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Bom, então vou considerar que a gente pode encerrar a transmissão. E mais uma vez, obrigado.